Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Para hoje, a quinta parte de reflexões acerca de os 5 solas da Reforma Protestante, com o subtítulo Herdeiros de nós próprios pela reencarnação. Fundo musical que nos utilizaremos, do musicista New Age francês, Fabrice Aboukir, Je me souviendrai de vous, ou Eu me lembrarei de você. Tenhamos fé. Todavia, caríssimos, com alicerces na razão. Entretanto, numa razão com os amorosos olhos da caridade. Trataremos, hoje, acerca da pluralidade existencial humana, a reencarnação, da justiça divina, a verdadeira justiça do existencialismo plural, as criaturas do Criador nosso Deus, ou seja, da controversa reencarnação do espírito, ora num corpo, ora no outro corpo, com o desiderato pedagógico evolucional. Mas, para tratarmos do tema reencarnação, façamos um pouquinho da história. Corria os meados do ano de 553 d.C., quando, em maio daquele ano, iniciou-se o Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, somente com bispos orientais. Fora o 5º Concílio Ecumênico da Igreja Católica. A tese da reencarnação fora crível e aceita por toda a congregação cristã até 553 da nossa era. Ocasião do teatral Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, promovido pelo então imperador Justiniano em meados deste mesmo ano de 553. Todavia, meus caríssimos irmãos e irmãs, tal tese da reencarnação desaparece do pensar canônico como se nunca houvera existido antes. Desaparece inclusive das escrituras sagradas, escrituras estas que foram antes sistematizadas através da Vulgata de Jerônimo de Estridão em fim do século IV. Mas, meus caros irmãos e irmãs, vamos ao porquê. Vamos à verdade com os olhos para outro ângulo desta histórica questão. Nessa época, o mundo romano era governado em consórcio pelo imperador Justiniano e sua imperatriz consorte. E diga-se por oportuno, tanto Justiniano fora vil, um crápula humano mesmo, quando a imperatriz fora cruel, uma messalina. Mas quem era essa poderosa imperatriz? Tratava-se da imperatriz Teodósia, que antes de tornar-se imperatriz fora atriz e cortesã, filha de um domador de urso dos circos bizantinos, mulher que, para fazer desaparecer o próprio passado, mandou que se exterminassem para mais de 500 colegas prostitutas, sacerdotisas e escravas. Atitude esta que a levou posteriormente a refutar a crença reencarnatória que fora preconizada antes pela palingênese de Orígenes de Alexandria, pois adquiriu verdadeiro pavor ao pensar na possibilidade de reencarnar-se, pobre, escrava, sofrer pela lei do aprendizado kármico, o mesmo sofrimento que propiciara a tantas gentes, a tantas outras pessoas. Portanto, determinou Teodósia, a imperatriz, ao ínfimo imperador Justiniano, uma ferrenha luta contra os ensinamentos do retorno à vida. A palingenesia de Orígenes de Alexandria, que foi um dos pais da Igreja Católica nos primeiros séculos. Determinara também a imperatriz ao imperador que se fizesse uma revisão dos escritos canônicos e, para tal propósito, promoveu o imperador Justiniano
o segundo concílio de Constantinopla entre os meses de maio a junho de 553 da nossa era. Promoveu um teatral sínodo fechado com a participação exclusiva da ortodoxia oriental, representada por 165 bispos comprados pelo imperador. Concílio que ocorreu sem a participação do clero romano, além do famigerado encarceramento do Papa Vigílio por um período de 8 anos, por decreto do imperador Justiniano. O verdadeiro escopo do espetaculoso e teatral Segundo Concílio de Constantinopla fora para que definitivamente se excluíssem dos textos sagrados toda e qualquer menção à reencarnação. Assim, o termo reencarnação desapareceu das Escrituras como se nunca antes houvesse existido, sendo substituído, onde fosse necessário, pelo vocábulo restauração ou ressurreição, de conformidade ao caso em questão. Para tanto, expliquemos o termo grego palingênese. O vocábulo palingenesia, no grego e em várias outras línguas, tem por significado o retorno à vida, viver de novo, reencarnar-se. No Novo Testamento, esse vocábulo reencarnação aparece por 2 vezes, em Mateus capítulo 19, versículo 18, e em Tito, capítulo 3, versículo 5. Entretanto, traduzido erroneamente pelo vocábulo regeneração, com a intenção escandalosa dos tradutores em esconderem a ideia da reencarnação ou de um novo nascimento carnal, conforme preconizado em João capítulo 3, versículo 6. Aspas. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O teólogo e professor universitário paraibano Severino Celestino da Silva, após consultar centenas de referências bibliográficas e buscar a ajuda e o aval do hebreu Gad Azaria, revisaram e traduziram os textos em hebraico, demonstrando-nos que a crença da reencarnação fora recorrente entre os profetas, entre o povo hebreu, e pelo próprio Mestre Jesus, que pregava o retorno do Espírito em outro corpo. Haja vista a afirmação de que João Batista fora o próprio Elias. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, vamos às reencarnações que pretendo aqui mencionar para demonstrar que somos herdeiros de nós próprios. Elias, o profeta, do século IX a.C., ordenara a decapitação dos sacerdotes do culto a Baal. Reencarna como João Batista, que fora executado por decapitação, por efeitos da causa e efeito na justiça divina. O evangelista João, em seu belíssimo e proveitoso périplo reencarnatório, aparece-nos reencarnado como Jan Hus, o pré-reformador tcheco, e depois como Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Tudo numa sequência lógica de trabalhos teologais à conexão com o divino. O grande divulgador da doutrina de Jesus, o apóstolo Paulo, aparece-nos reencarnado como Agostinho de Hipona, do qual vem a católica ordem agostiniana. E depois aparece-nos reencarnado como Martinho Lutero, o reformador protestante, que além de monge católico agostiniano, se arrima em suas teses na Epístola aos Romanos do apóstolo Paulo para apresentar suas teses protestantes. Ou seja, somos todos herdeiros de nós próprios. E falaríamos imensamente sobre a reencarnação. Todavia, não é esse aqui o propósito de tão apertada síntese. Lembro ainda que, pela justiça divina, maior justiça que há, a possibilidade de reencarnarmos-nos para o exercício do aprendizado através do livre-arbítrio, oportunidade que ora um tipo, ora outro tipo, pois reencarnamos-nos tantos em reis como em serviçais, haja vista o quão cristalina lei descrita no epitáfio do Dômen de Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Disto isto, findamos aqui
o quinto vídeo das reflexões acerca de os 5 solas da Reforma Protestante, hoje com o subtítulo Herdeiros de nós próprios pela reencarnação. Assim, gloriemos com tributos e louvores ao Supremo Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai. Louvado seja